E aí, galera, aqui quem fala é o Liam, do canal Liam Manha Recap, e hoje vamos mergulhar na história incrível de que ele só consegue provar comidas preparadas por uma bruxa. Antes de começarmos, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, vamos lá, o que vocês acham do dilema da Luana em se tornar parte da família real e suas consequências? A história começa com um prédio pegando fogo. Mas sem perceber isso, nossa protagonista Luana está ocupada cozinhando uma sopa de macarrão para ela. Enquanto ela começa a comer, um grupo de soldados corre para a cozinha, liderados por seu capitão, que não acredita que a garota despreocupada na frente dele seja a sexta princesa do reino. Mas ele possui ordens, e instrui seus cavaleiros a prendê-la, e a única coisa com que ela se preocupa é sua sopa, que não poderia mais comer. Em outro lugar, a família real está de joelhos diante de um conquistador, e Luana simplesmente entra andando e senta ao lado de sua irmã mais velha, Ingrid, no meio do caos. Ingrid diz a ela para ir sentar em outro lugar, pois ela morrerá se sentar com a família real, e mesmo que Luana diga que também faz parte da família, sua outra irmã zomba dela por ser filha de uma empregada. A multidão também murmura sobre ela, mas ela não se importa porque sabe que todos eles vão morrer ali de qualquer maneira. Tinha um motivo para Luana saber disso, pois ela já foi uma garota normal na Coreia, que leu um romance de fantasia romântica pouco antes de morrer, e ela sabia sobre a história em que a bela e gentil Ingrid era a protagonista, e o imperador louco se apaixonava e a pedia para ficar ao seu lado. Ela recusava, então ele ordenava a seu duque que conquistasse o reino dela. Mas o duque também se apaixonava por ela, e esse era o conflito principal da história. Nossa protagonista foi reencarnada como a princesa Luana, que não tinha papel na história e sequer era reconhecida como princesa pelas pessoas do reino. Mas já que ela estava ali, decidiu comer à vontade antes de morrer, mas parece que o dia de sua morte chegou, já que o Duque Legion conquistou seu reino. E enquanto ele se aproxima da família real, todos, exceto Ingrid e Luana, estão aterrorizados. A garota só consegue pensar na cor do uniforme dele, que lhe lembrava um bom chocolate. O rei apavorado diz que dará tudo em troca de sua vida, e Luana pensa baixinho que ele não tem mais nada para oferecer. Isso chama a atenção do Duque, e Ingrid sai em defesa de sua irmã. Luana se lembra que esse foi o começo do romance angustiante da protagonista da história. Ela está animada por ver que as coisas estão acontecendo conforme o enredo e faz um sinal de positivo, sem perceber que estava fazendo isso com seu corpo também. O Duque pergunta o que ela estava fazendo e ela fica envergonhada, explicando que queria dizer que ele era o melhor. Mas ele logo nota algo em suas mãos e pede para que ela as mostre. Ela inventa desculpas, então o Duque ordena que seus cavaleiros a revistem. Ela sente cócegas quando eles a seguram, e eles acabam encontrando um pedaço de carne seca. Eles exigem que ela diga se aquilo era uma arma ou veneno, mas com medo de que eles não gostem da resposta dela, ela permanece em silêncio. Nesse momento, Legion coloca a espada no pescoço dela, sugerindo que ela poderia ter uma morte indolor se dissesse a verdade. Luana percebe que não adiantava mais esconder a verdade, e grita tão alto que todos ali ficam atordoados, dizendo que era carne seca com queijo. Aproveitando a oportunidade, ela se esconde atrás de Ingrid. O Duque pede que ela repita o que disse, mas então ela se aproxima dele e oferece a carne seca, pensando que se ele gostasse do sabor, talvez ele poupasse sua vida. O Duque é com apesar dos protestos de seus soldados, e isso acaba resultando em Luana sendo jogada na prisão. Ela ainda está preocupada com sua comida, então pergunta ao cavaleiro que a colocou na cela sobre a carne seca com queijo. Ele diz que o Duque ordenou que ela fosse descartada. Agora, Luana está ainda mais aterrorizada, pensando que sua carne seca estava horrível e que o Duque certamente a punirá por isso. Ela começa a chorar, com medo de que ele possa mantê-la trancada lá pelo resto de sua vida. Nesse momento o Duque chega, e a chama de bruxa. Luana fica confusa, mas Legion pede para ela não fingir, porque ele conseguiu sentir o gosto da comida que ela cozinhou. Ela continua confusa, já que não sabia que o Duque tinha perdido o sentido do paladar por causa da maldição de uma bruxa. Agora, ele se prepara para torturar Luana em busca de respostas, e está furioso porque tem certeza de que ela é uma bruxa. Luana de repente se lembra que leu sobre a maldição no livro, e percebe que o Duque odeia bruxas profundamente. Ela grita que não é uma bruxa, mas o Duque planeja torturá-la até que ela mude seu depoimento. Ela está aterrorizada, com as costas contra a cela da prisão, então a única maneira que ela consegue pensar para salvar sua vida é admitir que é uma bruxa. Ela se curva diante dele, dizendo que era apenas uma aprendiz de bruxa, então não conseguia lançar ou quebrar maldições. Ela até mostra uma marca de queimadura que ganhou enquanto cozinhava, dizendo que era uma prova de que ela era uma bruxa. Ela conta que usou magia para fazer a carne seca, mas que não precisava ter feito isso. Enquanto ela explica a receita, Luana súplica para que ele poupe sua vida. O Duque começa a ter dúvidas, já que a comida que ela cozinhou era deliciosa, e ela não era uma bruxa, apenas uma aprendiz. Ele decide cancelar a tortura.
Em vez disso, ele leva a garota para o palácio e a encarrega de cozinhar comida para ele. Se isso agradar, ele poupará sua vida. Luana tem os ingredientes mais finos diante dela e pensa em fazer o melhor prato que pode com isso. Ela não se arrependerá da oportunidade, mesmo que seja a última coisa que cozinhe. Ela começa a cozinhar, e o vice do duque, Lugar, acha que ela está usando ingredientes estranhos. O prato fica pronto e ele leva Luana ao quarto do duque, onde ela está chateada por não poder comer a comida deliciosa à sua frente. Ao entrar no quarto do duque, ela encontra-o esperando ansiosamente pela comida. Ela está confiante de que seu prato salvará sua vida. No entanto, quando ela remove a tampa, o duque pergunta o que é esse prato que ele nunca viu antes. Luana não pode dizer que era um dos seus favoritos em sua vida passada, então ela decide afirmar que é algo que inventou. Legion pede que ela prove primeiro para verificar se é veneno, e ela se sente sortuda por dar a primeira mordida e fica impressionada pelo sabor. Ele diz que pode ser um veneno de ação lenta e decide esperar mais, mas ela o repreende, dizendo que a comida não vai ficar boa se esfriar. Ele se sente estranhamente compelido por suas palavras, então dá uma mordida. Enquanto Luana aguarda sua reação, ele fica impressionado com o sabor incrível. Quando Luana começa a se levantar para explicar como adicionar macarrão deixa o prato ainda melhor, ele se levanta também. Ele diz que o imperador prometeu que ele poderia escolher uma coisa que quisesse depois que destruísse o reino. E embora Legion não quisesse inicialmente, agora ele quer levá-la com ele. Luana está chocada, mas pergunta o que acontecerá se ele a levar, e ele diz que enquanto o trabalho administrativo não estiver completo, ela ficará trancada e cozinhará comida para ele. Ela fica sobrecarregada e sugere a ele que há duas belas princesas no país e que ele deveria levá-las em vez dela. Legion fica furioso, perguntando se ela está se opondo à decisão dele, mas então seu estômago ronca e ele diz a Lugar para levá-la e trancá-la após alimentá-la. Luana decide fazer bolinhos de arroz frito com ovo para si mesma, e enquanto murmura para que eles fiquem deliciosos, Lugar pergunta se isso era um ritual de bruxa. Ela acha que ele é bastante ingênuo, e quando oferece a ele alguns, ele imita sua ação. Ela mal consegue conter o riso, mas eles terminam de fazer os bolinhos de arroz, e depois de comê-los, a opinião de Lugar sobre ela muda. Então ele a leva para seu quarto, e ela descobre que estava sendo mantida com a família real e não com os servos. Ela sente que isso não será bom para ela, mas de qualquer forma ela decidiu enfrentar tudo o que vier para sobreviver. Depois que Lugar a deixa no palácio e testemunha a família real se lançar nos bolinhos de arroz como cães famintos, ele retorna e encontra no caminho outro cavaleiro chamado Henry, que está faminto. Ele oferece a Henry um bolinho de arroz que Luana havia lhe dado antes. Nesse momento, Legion se aproxima deles, cheio de raiva. Dentro do palácio, onde a família real está brigando pelos bolinhos de arroz, Ingrid é a única que demonstra alguma gentileza a Luana. E enquanto Ingrid pega o último bolinho de arroz que Luana tinha escondido para comer mais tarde, a primeira princesa começa a desejar o bolinho de arroz, mas não pede para Luana lhe dar. Luana sente que ela é muito gentil, e por isso é a protagonista feminina. Ela dá o bolinho de arroz para ela, e Ingrid o parte ao meio e agradece por compartilhar com ela. Luana pensa em como sua irmã é gentil e bonita, mas ela não percebe que um Legion enfurecido estava entrando na sala. Ele se aproxima dela, olha para ela e para o bolinho de arroz que sobrou por um tempo, e em seguida, ordena que ela vá com ele. Luana o segue sem reclamar, mas Ingrid defende Luana novamente, e diz que não vai deixá-lo fazer o que quiser com sua irmãzinha. Legion fica furioso e ordena a seus soldados que a levem embora. Eles primeiro pegam Luana, mas o Duque os corrige e diz que se referia a outra princesa. Eles levam Ingrid e o Duque diz que agora ninguém se meterá em seu caminho, pedindo a Luana que o siga até a cozinha. Ele quer que ela faça bolinhos de arroz para ele. Ela percebe que ele estava com raiva o suficiente para mandar Ingrid para as masmorras apenas por ciúmes de sua comida. Ela fica furiosa e quer amaldiçoá-lo, mas não pode dizer nada porque também está muito assustada. Então, Legion diz a ela para cozinhar apenas para ele a partir de agora, e para mais ninguém, porque ele não gosta de dividir o que é dele. Ele aprende contra o balcão, mas quando Luana diz a ele que os legumes estão prestes a queimar, ele a deixa voltar para sua tarefa. Seu coração está batendo forte, mas não é por causa de sentimentos românticos, mas apenas por medo do Duque sempre se aproximar tanto dela para falar. Ela termina de cozinhar, e ele come 6 porções antes de dizer que está um pouco cheio e que deveriam voltar agora. Luana fica feliz por finalmente poder ir para o quarto, mas ele diz que ela vai direto para o quarto dele, deixando a princesa aterrorizada. Ele diz que quer ficar de olho nela, e ela espera que como Duque, seu quarto tenha cômodos extras para ela. Mas ela está enganada, já que ele apenas usa um quarto de solteiro, e até começa a trocar de roupa bem na frente dela. Ela grita ao vê-lo tirando a camisa e pensa que preferiria estar com suas arrogantes irmãs que ver isso, mas mesmo que ela diga que vai olhar para o outro lado, ela não consegue deixar de olhar para ele, e percebe que ele é bastante magro. Ela se pergunta se ele não comia bem já que não conseguia sentir o gosto de nada além de sua comida. Então, ele se pergunta o que ela estava pensando.
Ela fica assustada, mas depois o vê tentando dormir em uma posição desconfortável enquanto abraça sua espada, entendendo que ele nem mesmo podia dormir bem por causa da maldição. Ela pergunta mais sobre a maldição, dizendo que não era sua especialidade como bruxa. Ele diz que tudo que ele mastiga parece areia, e a sopa tem gosto de água de esgoto, mas ele estranhamente consegue sentir perfeitamente o que ela cozinha. Mas de repente ele puxa sua espada e pergunta se ela planejava amaldiçoá-lo enquanto ele dormia. Ela fica apenas confusa, e vai dormir no sofá. No começo ela não conseguia dormir porque estava ocupada pensando em como seu destino mudou por causa de suas ações tolas e das reações imprevisíveis do Duque, se perguntando se Ingrid e sua babá estão bem agora. Ela adormece e tem um sonho onde abraça sua babá, enquanto reclama sobre o Duque malvado pedindo a ela para cozinhar para ele. Então, ela se pergunta por que está sentindo sua babá tão rígida. Ela abre os olhos e percebe que estava tocando o peito do Duque, e dormindo em sua cama. Quando ele pergunta se ela estava acordada, ela já estava horrorizada, e ele lhe conta como ela se arrastou para a cama dele e o prendeu, fazendo ela explodir de vergonha. Ela pergunta por que ele não tirou ela de cima dele, mas ele sorri, e diz que como um cavaleiro, ele não colocaria as mãos em uma dama. Ela sabe que é mentira, já que estava claramente disposto a machucá-la na prisão. Ao mesmo tempo, ele diz que espera que ela esteja preparada para a punição por fazer algo tão imprudente, enquanto pega a sua espada. Ela está com medo, e se desculpa perguntando o que ela deve fazer para corrigir seu erro. Ele diz que está com fome agora, e ela salta da cama para cozinhar algo para ele. Ela está nervosa enquanto tenta cozinhar, ainda pensando em seus terríveis hábitos de sono, e também culpando o Duque por metade daquele incidente. Mas então ela decide focar na comida, já que é a única coisa que pode salvá-la. Ela cozinha um prato de porco assado e salada de batata, mas antes que possa terminar com a sopa de cebola, Lugard vem lhe dizer que o Duque começou a afiar sua espada, e ela corre com o que tinha preparado. Ele está esperando ainda mais ansiosamente desta vez, e ela apresenta nervosamente a berinjela e a salada de batata para ele. Mas antes de comer, Legion pede que ela prepare mais um prato e se sente para comer com ele. Ela está nervosa e confusa, mas segue as ordens dele. Enquanto ela dá a primeira mordida no prato, sente o sabor maravilhoso e a textura perfeita, de acordo com ela. Mas ela se pergunta se o Duque está comendo bem, e descobre que ele já tinha terminado 5 porções até o momento enquanto ela comeu apenas metade. Ele diz que valeu a pena comer, e decide não punir ela pelo incidente da noite, ou então ela não seria capaz de cozinhar como agora. Luana agradece a ele, mas então ele diz que há mais um assunto a ser resolvido. Legion olha para ela com olhos de desprezo e ordena às suas criadas que a levem. Ela pede que ele pare, mas acaba descobrindo que ele pediu que elas a banhassem e a vestissem. As criadas têm um mal-entendido, entendendo que o Duque passou a noite com a garota, então ela é especial para ele. Depois de ser limpa e vestida, Luana consegue perceber a diferença em sua aparência, e até Legion diz que ela está parecendo mais agradável agora. Ela fica furiosa, pois ele estava zombando de sua aparência anterior. Mesmo assim, graças a ele, ela conseguiu usar a roupa mais bonita que já usou, já que sempre teve que se vestir como uma criada. Ela quer agradecer a ele, mas fica atrapalhada quando ele se aproxima, tirando uma folha da rosa em seu cabelo. Então, os guardas o informam que a princesa Ingrid quer vê-lo. Legion leva Luana com ele para encontrá-la na prisão, onde Ingrid explode de raiva contra ele, mas ele simplesmente a ignora e vai embora. Ela ainda está preocupada com Luana, mas antes que Luana possa dizer alguma coisa para ela, o Duque a chama, e ela tem que deixar sua irmã, depois de dizer para ela aguentar firme. Legion a repreende, dizendo que ela não está livre para se mover por conta própria. Mas ao sair, ela diz que está apenas preocupada com sua irmã e pergunta a ele se a família real está sendo alimentada. Legion diz a ela que é inútil se preocupar com eles, pois eles seriam executados de qualquer maneira. Para salvar a vida de sua irmã, Luana puxa-os de sua manga, perguntando ao Duque se ele está com fome. Ela diz a ele que se sua comida fosse deliciosa, ele teria que alimentar bem a família real e as criadas. Ela se preocupa se está sendo muito rude, e Legion fica em silêncio por um tempo antes de perguntar a ela o motivo por trás da oferta. Ele diz que a maioria da família real será executada, seja por fome ou decapitação. Fora isso, ele ouviu dizer que negligenciaram Luana por toda a vida dela. Luana, sincera, diz a ele que não se importa com o que fizeram com ela, mas se sente mal por qualquer pessoa que esteja passando fome. O Duque fica comovido, e aceita a oferta dela, dizendo a Luana que alimentará sua família apenas quando a palavra delicioso sair de sua boca. Enquanto ela se pergunta o que cozinhar, a princesa se encontra à beira de um precipício. Mas então, ela encontra algo que fará o Duque dizer que sua comida está deliciosa. Ela vai fazer frango frito para ele. Por outro lado, Legion está se perguntando por que ele concordou com um pedido tão audacioso, porque ele não teria aceitado isso para ninguém mais. Mas então Luana vai até o escritório dele, lhe apresentando o famoso combo de frango frito e cerveja, explicando ansiosamente de que ele iria gostar.
Enquanto ele experimenta em silêncio o frango com cerveja, Luana está nervosa porque ele não está dizendo nada. Mas o Duque está tão impressionado que se sente em outro mundo por causa do prato. E essa é a primeira vez que ele realmente pergunta o nome de Luana, acostumado a apenas chamá-la de bruxa. Ele aceita o pedido dela, e embora seja patético, a família real tem a chance de comer algo pela primeira vez em um tempo. O rei fica chocado com a repentina misericórdia, mas a rainha ouviu rumores de que o Duque estava interessado na princesa abandonada, então ela planeja usá-la. Luana ficou radiante ao ouvir isso no jantar, onde o Duque estava comendo o frango frito que ele tinha ordenado que ela fizesse de novo. Ela diz que tinha algo ainda melhor do que isso, frango temperado apimentado. Ela fala sobre os vários molhos que podem torná-lo ainda melhor, e Legion fica furioso por ela ter lhe servido uma versão mais básica do prato. Ela diz para ele não ficar bravo, já que não pode fazer os molhos restantes agora, por causa da falta de ingredientes. Ele diz que imediatamente vai pedir o que ela precisa, mas Luana diz que ela mesma terá que fazer os temperos e molhos, mas vai precisar de um tempo e orçamento para isso. Legion imediatamente lhe dá muito dinheiro, e diz que se ela gastar em qualquer coisa que não seja ingredientes, ele ficará furioso. Ela sai feliz com o dinheiro, e agradece ao Duque por chamá-la pelo nome. Ele, assim como os cavaleiros ao lado dele, ficam surpresos. Luana se diverte pensando nos temperos do lado de fora, mas ela esbarra com alguém, e a mulher de cabelos vermelhos fica animada em vê-la. A mulher se apresenta como Lila, a dama de companhia da rainha, chamando Luana de princesa mais jovem do reino. Ela tem algo para entregar a ela, da própria rainha. No dia seguinte, no café da manhã, Luana serve ao Duque torrada de presunto e queijo com ovos cozidos, junto com uma salada de tomate, queijo e iogurte. Ela está agindo de forma estranha, e quando ela lhe dá a segunda porção entusiasmada, ele pergunta desde quando ele permitiu que ela usasse o nome dele. Luana não tinha percebido isso antes, e fica assustada, tentando dar desculpas. Mas ao ver que ela está tremendo enquanto segura o prato de comida, ele diz que não se importa como ela o chama, desde que ela lhe dê boa comida. Ela não consegue acreditar que o autoritário Duque poderia perdoá-la tão facilmente, só conseguindo pensar nisso enquanto levava os pratos vazios de volta para a cozinha. Ela pensa que por causa da sua culinária, Legion estava mudando. Mas então ela encontra Lila novamente, e ela pergunta se Luana usou o que ela lhe deu na comida. De repente um cavaleiro se aproxima dela, e a empregada desaparece assim que Luana se vira para vê-lo. Assim que Luana entra na cozinha, ela tira uma garrafa com um bilhete, que fala para misturá-lo na comida do Duque. Ela tem certeza de que era veneno, e fica horrorizada porque embora o rei e a rainha nunca tenham considerado uma filha, ela de repente se tornou a princesa mais jovem, quando eles precisavam dela para fazer o trabalho sujo. Além disso, adicionar veneno a uma comida deliciosa era uma blasfêmia para ela. Ela decide jogar fora quando tiver a chance, mas não tem a oportunidade durante o dia, pois Lugard estava observando na cozinha, e as criadas a cercaram do lado de fora. Agora, ela está no quarto do Duque, tentando manter o veneno seguro para que possa jogá-lo fora amanhã. Mas Legion a viu se encolhendo e tremendo o dia todo, e ele diz a ela que vai levá-la para a capital imperial como prisioneira, e até mesmo apresentá-la ao imperador, porque ela é uma bruxa. Portanto, ele quer que ela pare de se comportar como se ele fosse comê-la. Ela se pergunta o que ele quer, mas ele se aproxima dela porque ela continua sem respondê-lo. Quando ela finalmente diz alguma coisa, ele já está puxando seu cobertor, e Luana se vira e cai acidentalmente em cima do homem. Ela fica envergonhada por um momento antes de perceberem o frasco de veneno rolando pelo chão. Ela se apressa para pegá-lo, mas ele chega primeiro e a questiona sobre o que ela estava fazendo com o veneno. Ela diz que não sabia que era veneno, e ele zomba dela, dizendo que enquanto estava sendo tão gentil com ela, ela planejava usar veneno contra ele, sorrindo maliciosamente para ela. De repente, ele engole o veneno, e Luana fica chocada. Ela corre até ele e arranca a garrafa vazia de sua mão, perguntando o que ele tinha feito. Mas ele logo responde que era imune à maioria dos venenos. Ela o agarra pelo colarinho e grita com ele que ele não deveria ter bebido, mesmo que fosse imune a todos os venenos. Legion fica confuso enquanto ela continua gritando quanto ele foi descuidado com o próprio corpo. Nesse momento, um cavaleiro vem correndo por causa de todo o barulho, e ele pensa que era uma cena romântica. Ele volta correndo imediatamente. Ela percebe o que aconteceu e pede desculpas enquanto se afasta, e Legion fica ofegante, enquanto diz que não era veneno, pedindo para ela sair do quarto para que possam falar sobre isso mais tarde. Ela sai de seu quarto, onde Lugard lhe dá um quarto separado sob as ordens do próprio Duque. Ela ainda não tem ideia do que está acontecendo, e acontece que a poção era um afrodisíaco, fazendo ele ter certeza de que Luana não foi quem a fez. Alguém deve ter interpretado os rumores sobre eles estarem próximos de uma maneira diferente. Ele convoca um assassino, lhe entrega o frasco vazio e pede a ele que descubra quem estava por trás da droga, já que ele não vai perdoá-los. Na manhã seguinte, enquanto Luana está preparando o café da manhã para o Duque, Henry diz a ela que o rei e a rainha foram executados antes do amanhecer, perguntando se ela sabia de alguma coisa.
Ela só consegue pensar no frasco da droga, mas então, Henry diz que ela deve estar muito tensa em ver o Duque depois de tanta confusão na noite anterior, então ele se oferece para levar o café da manhã para ela em troca de um pouco de comida. Embora Luana não sinta nada sobre a execução do rei e da rainha, ela está preocupada com Ingrid, que está chorando na prisão ao ouvir a notícia da morte de seus pais. Ela apenas enviou uma carta educada recusando o pedido de casamento do imperador, e ele tirou tudo dela, então ela decide nunca perdoá-lo. Enquanto isso, Legion não está satisfeito por Luana ter mandado a comida através de Henry, mas ele ainda quer comer o que ela cozinhou, descobrindo que era um ensopado leve, mais delicioso e refrescante. Ele se pergunta se ela não veio vê-lo por causa da noite passada, ou porque estava chateada com a execução de seus pais. Então ele designou alguém para informá-lo de todos os momentos dela no Palácio Imperial. O imperador recebe a notícia de que Legion executou o rei e a rainha, e ele achou que isso significava que ele estava voltando em breve, então ele decide dar a ele uma grande recepção. Na cozinha, Luana estava se preparando para fermentar os feijões, quando Legion se aproxima dela, e ela se assusta o suficiente para respingar água nele. Ela pergunta se ele não gostou da comida, mas ele diz que a comida estava boa, e que ele não gostou foi de quem a entregou. Com isso, ele diz a ela para arrumar suas coisas, pois eles vão para o Império imediatamente. A única coisa que Luana quer empacotar são os itens de comida, mas assim que ela vê Ingrid vindo para o Império com eles, ela fica muito feliz, apesar de ainda não poder se aproximar dela por causa da segurança. Luana então dá a comida que preparou para o Duque comer durante a viagem, e ela também é bastante simples, mas ele diz que isso já era muito melhor que qualquer outra coisa. Então ele diz a ela que a primeira coisa que ele tinha que fazer quando chegarem ao Império era ir até o Imperador e mostrar a ele os prisioneiros. Legion diz a ela para não se apaixonar pelo Imperador. Luana está confiante de que isso não vai acontecer, e ele apenas responde que se ela não se apaixonar pelo Imperador, ele vai lhe dar algo. Legion recebe uma ótima recepção das pessoas e do Imperador Ron, mas quando ele dá as boas-vindas a Ingrid, ela fica furiosa e o repreende. Ele responde ameaçadoramente que ninguém teria morrido se ela tivesse aceitado sua proposta. Luana pensa que ele está completamente desequilibrado, mas então Ron volta sua atenção para ela, perguntando ao Duque quem ela era. Ele responde que ela era a única coisa que o Imperador prometeu a ele em troca de seu retorno vitorioso. Ron agora está curioso, e pergunta a ela o que fez o Duque se sentir atraído por ela. Logo após ouvir sua resposta, ele envia imediatamente Luana para a cozinha imperial, ordenando que todos parem de trabalhar enquanto ela mostrava suas habilidades. Legion está nervoso com o que está acontecendo, e enquanto o imperador expressa sua curiosidade e pergunta por que ele trouxe uma garota cujo único talento especial é cozinhar, o Duque responde que conseguiu provar a comida dela, fazendo Ron, surpreso, entender que ela é uma bruxa. Enquanto isso, Luana está sobrecarregada, pois não esperava cozinhar na cozinha imperial, mas felizmente, ela tem todos os ingredientes de que precisa para o prato rápido que ela quer fazer. Ela quer fazer um prato frito para o imperador, já que não era comum nessa época, mas como Legion se entediaria de comer muito frango frito, ela decide cozinhar carne de porco frita. Ela até dá ordens para um chefe do Palácio Imperial, e à medida que o prato fica pronto, ela acha que está bom o suficiente, servindo uma porção generosa para Legion, enquanto oferece a quantidade normal para o imperador. Ela monta o prato e sai depois de agradecer ao chefe que ajudou, depois de pedir para ele lhe ajudar a levar o prato ao imperador. Mas o chefe imperial mistura os pratos, dando a porção maior para Ron. Luana fica nervosa ao notar isso, mas ainda responde calmamente à pergunta do imperador, enquanto entra em pânico internamente. Legion não aguenta mais esperar e dá a primeira mordida antes do imperador, usando a desculpa de que estava se certificando que não tinha veneno na comida. Logo depois, Ron dá uma mordida na carne de porco frita, a mergulhando no molho. Ele gosta tanto que pede a Luana para continuar vindo ao palácio com frequência, mas então Legion se levanta e diz ao imperador que isso pertencia a ele. Inicialmente, Ron fica chocado, mas depois percebe que o prato maior realmente era para o Duque, fazendo ele rir enquanto trocam os pratos. Então, ele se volta para Luana e pede que ela faça mais do prato para ele, já que o seu foi trocado. Ela imediatamente volta correndo para a cozinha. Ela só se sente aliviada quando está de volta à carruagem com Legion, e fala sem parar sobre como o imperador era menos assustador que ela pensava. É possível notar Legion parecendo bem sério ao perguntar se ela tinha se apaixonado por ele. Luana fica surpresa, mas então se lembra da aposta que fizeram antes, e ela pensa que embora o imperador seja bonito, Legion está muito mais próximo do que ela gosta. Ela diz isso a ele e ele fica surpreso, dizendo que bruxas sempre têm gostos estranhos. Ela fica desconcertada, e vemos Ron observando do quarto, pensando sobre o quão desesperado o Duque estava para manter a aprendiz de bruxa a seu lado. O imperador estava realmente interessado, mas disse que não roubaria algo de seus subordinados, e apesar de Legion dizer que não havia nada além de um acordo sobre comida entre eles, as reações dos dois lhe disseram o contrário, com o imperador pensando que não ficará entediado por um tempo. Depois, Legion deixa Luana em sua mansão, e sai para algum lugar que ele pensa que ela não precisa saber.
Ela é acompanhada até a mansão pelo mordomo Kanye, um homem idoso e gentil. Enquanto ele mostra o quarto para Luana, ele olha feliz para a garota e começa a elogiar o Duque. Ela percebe que ele está tentando aproximá-los, e o pede para parar porque já está cansada e frustrada. Ela não queria se envolver em um relacionamento com o Duque e arruinar o andamento da história. Ela pula na cama e adormece imediatamente, acordando com fome no meio da noite. Ela entra escondida na cozinha, mas não encontra muita coisa lá, então ela faz mingau com o que tem disponível. Ela está aproveitando sua refeição da meia-noite quando alguém bate na porta. Ela pega o pote e vai para o jardim, com medo de que alguém possa brigar com ela. Assim que ela se senta em um banco, Legion se aproxima dela e senta ao seu lado. Ele tinha acabado de retornar do palácio e não tinha jantado, então Luana ofereceu o mingau a ele. Ele pergunta a ela por que ela não fez para si mesma, e ela responde que pode fazer mais. Enquanto Legion olha o mingau, ele se lembra do tempo em que não conseguia comer nem o melhor bife, pedindo a Kanye para trazer o mingau para que ele pudesse engoli-lo de uma vez. Isso parecia igual aos outros, mas era de fato delicioso, e ele logo terminou rapidamente. Luana se pergunta o quão ruim deve ser a situação dele para escolher passar fome em vez de comer uma comida normal. Para alegrá-lo, ela diz que vai fazer muitas coisas deliciosas, e fazê-lo ganhar peso. Ela segura sua mão e faz um juramento com o mendinho de que ela fará comidas deliciosas para ele, e ele as comerá sem deixar sobrar nada. Ele fica levemente corado, e diz a ela para não segurar as mãos de ninguém sem permissão. Mas então ele lembra da aposta que tinham feito antes, e dá a ela a cozinha no anexo, que ela pode usar para fazer o café da manhã para ele no dia seguinte. Luana fica feliz com o presente e agradece a ele, mas alguém estava os observando em silêncio. Na manhã seguinte, o chefe de Legion, Wade, fica chocado ao descobrir que o Duque arranjou alguém para fazer comida para ele. Ele tinha enviado uma mensagem a Wade dizendo que não precisará mais dos seus serviços. Luana terminou de cozinhar, e quando Kanye se aproxima dela, ela pede para ser levada até o Duque. Mas ele não estava muito seguro sobre isso. Enquanto isso, Wade está indo furiosamente em direção a ela, já que era seu dever como melhor chefe do Império cozinhar para o Duque. Nos últimos 5 anos, ele não conseguiu fazer o Duque apreciar nada bom, e ele pensa que a nova garota o derrotou porque o Duque estava interessado nela. Ele não se convencerá da derrota até que ele veja isso com seus próprios olhos. Do outro lado, o mordomo ainda não tem ideia sobre o poder da comida de Luana, e ele continua nervoso enquanto a conduz até o Duque, dizendo que ele não comia o café da manhã. Ela pensa que podia simplesmente perguntar a ele, mas ao entrar, ele estava trocando de roupa. Ela cora, e vira pro outro lado ao vê-lo sem camisa. Legion pede a Kanye para trazer o café da manhã para ele, que hoje consistia em panquecas, linguiça e chá com leite. O mordomo estava nervoso apresentando o prato, mas quando Legion começa a comer a panqueca sem reclamar, Kanye fica emocionado, enquanto pensa que foi o poder do amor de Luana que o fez comer a comida. Quando Luana volta para sua cozinha, ela é surpreendida por Wade, que parece feroz, e se apresenta como chefe do Duque. Ele tinha acabado de ouvir o Duque dizer que a comida dela estava deliciosa, mas ele ainda não conseguia acreditar, e a desafia para um duelo. Ela não entende o que estava acontecendo, mas então Henry os vê conversando, e se voluntária para ser o juiz, e até arrastando o Lugarde com ele. Enquanto todos os outros já estão certos sobre a competição, o Sul-chefe, Gart, diz a Luana que ela não precisa aceitar. Segundo ele, Wade estava apenas preocupado, e ficou curioso com a comida que tocou o coração do Duque. Gart o leva embora, mas Luana de repente os interrompe, dizendo que aceita o desafio. Wade apresenta seu prato complexo primeiro, mas fica chocado quando em vez de se sentir intimidada, Luana quer apenas experimentá-lo. Por outro lado, o prato dela é uma estranha combinação de frango à carbonara, e ninguém jamais ouviu falar dessa combinação antes. Ela dá um prato para Wade também, e assim que ele prova, não pode acreditar que frango e macarrão pudessem ser cozidos dessa forma. Quando Henry diz que vão começar a avaliação, Wade diz que não há necessidade disso, pois ele já perdeu. Ele se curva para ela, dizendo que ela é única e criativa, e que ele nunca poderia descobrir como fazer algo assim, e pede uma punição por perturbá-la desnecessariamente. Ela diz que não havia necessidade, mas se ele quiser fazer algo por ela, ela gostaria que ele a ensinasse mais sobre os pratos do Império, o que ele concorda de bom grado. Depois de um mês, ela finalmente conseguiu fazer o molho de soja com a ajuda dele, e ela fica com água na boca enquanto sonha com os pratos que poderia fazer com molho. Ela agradece ao Wade, que fica um pouco corado ao ouvir isso. Mas Legion está os observando, e está com ciúmes. Ele pensa em como o chefe era jovem, e como ainda tinha um interesse em comum com Luana, apesar de não entender por que sente ciúmes disso. Ele diz a Kanye para pedir a Luana que prepare chá para ele, e quando a encontra, ele diz que sente vontade de recompensá-la por se adaptar bem a este lugar, e por cuidar do tumulto causado pelo chefe.
Luana pensa por um momento e depois pede a ele para deixá-la ir ao mercado que é organizado a cada 5 dias, pois está curiosa para ver as coisas por si mesma, e descobrir mais sobre os itens alimentares únicos do Império. Ao vê-lo hesitante, Luana diz que não planeja fugir e se ele ainda estivesse preocupado, ela poderia ir com Wade. Ele fica surpreso e depois diz que, se ela quiser ir, pode acompanhá-lo em seu dia de folga. Mas, fora disso, ele tem uma notícia chocante: a partir de agora, ele terá que almoçar e jantar no Palácio Imperial, e ela só poderá fazer o café da manhã para ele. Lana fica chateada com isso, pois sente que Legion ficou mais amigável por causa da comida que ela fazia, temendo que ele volte a ficar agressivo se não puder comê-la. Enquanto isso, Legion treina os cavaleiros no palácio, e quando ele vai jantar, ele fica enojado com a comida normal ainda mais, depois de experimentar de novo bons pratos. No dia seguinte, ao sair de sua mansão em direção ao Palácio Imperial, Luana prepara um almoço embalado para Legion, pois sabe que ele não consegue comer bem no palácio. A quantidade é excessiva, mas, como ela insiste para que ele leve tudo, Legion leva tudo consigo em uma carruagem. Quando o imperador fica sabendo disso, ele tem algumas ideias divertidas. Ele convoca o duque e o provoca sobre a quantidade de comida, dizendo que ele não deveria ter problema em compartilhar um pouco com ele. No entanto, ao ver a inquietação no rosto de Legion, o imperador percebe que algo está errado. Ele percebe que Luana estava domesticando o duque bem, o que, embora ele ache bom por enquanto, poderia ser problemático se ele se envolvesse demais com ela. Enquanto isso, Luana está perdida em pensamentos sobre a marmita e se o Legion gostou dela. Ela tem estado distraída e cometendo erros o dia todo, mas então, Kanye lhe diz que o duque chegou e ela corre até ele, perguntando animadamente como estava a marmita. Ele diz que estava deliciosa e até o imperador gostou, mas ela não precisaria prepará-la no dia seguinte, pois ela estaria indo ao Palácio Imperial com ele. No palácio, Ingrid tem se recusado a comer qualquer coisa por muitos dias e está tão faminta que vê ilusões de sua mãe falecida nas cortinas em movimento. Ela chora pensando em tudo isso quando Luana entra em seu quarto e fica preocupada vendo sua irmã assim. Ingrid se pergunta se Luana também é uma ilusão, mas quando a chama, Luana corre alegremente até ela e segura sua mão. Ingrid estava determinada a não se entregar ao cruel imperador depois do que ele fez com seus pais e seu reino. Mas quando Luana vê faminta, ela fica preocupada, e lhe faz uma veia que ela pudesse digerir facilmente, mas mesmo assim a princesa não a comeu. Ingrid estava mais preocupada com Luana e perguntou se ela estava bem depois de perder tudo. Luana respondeu que perdeu coisas diferentes dela e todas eram coisas ruins. Ingrid pediu desculpas por não perceber isso antes e Luana respondeu que ainda entendia sua dor porque também sentiu que perdeu tudo um pouco atrás. Mas então ela se concentrou no que restava e as coisas melhoraram. Ouvindo suas palavras, Ingrid de repente vê um raio de esperança e começa a comer aveia com lágrimas nos olhos, enquanto Luana a conforta. Ingrid cai imediatamente no sono depois de comer. Nesse momento, Ron e Legion entram, com Ron indo tocar em Ingrid, mas Luana se coloca à frente dele, dizendo que ele não deve perturbar o descanso de sua irmã. O imperador fica furioso, mas Legion defende Luana e pede desculpas em seu nome, afirmando que ela agora é uma de suas próprias. Ela fica surpresa, mas depois que o imperador os dispensa, ele se pergunta se deve se livrar da garota que ousa ficar na frente dele. E faz seu subordinado leal agir de forma não natural. Fora, o duque está repreendendo Luana sobre como ela poderia ter perdido a vida, já que o imperador não é uma pessoa gentil. Ela diz que sabe disso, mas então ela pergunta a Legion se agora ela é dele, e ele fica sem palavras. Ele responde que ela é uma prisioneira sob seu comando e ele tem que ser responsável por ela, mas de alguma forma ela fica abatida com isso, enquanto o duque fica um pouco corado. Logo chega o dia em que Luana e o duque vão ao mercado pela primeira vez, e ela está muito empolgada com o tamanho do mercado. Luana mal podia acreditar no quão grande era, ficando animada para explorá-lo. Quase tropeçou por causa disso, mas então Legion a puxou para mais perto, pedindo que não se separasse dele. Ela ficou envergonhada, mas obedeceu, segurando firme a sua camisa, enquanto ele não entendia por que ela nem sequer pensava em escapar na multidão. De repente, Luana avistou frutos de cacau, e correu em direção a eles. Mas Legion nunca os tinha visto antes e perguntou por que ela os queria. Ela respondeu que poderia fazer uma sobremesa incrível com eles, e ele estava um pouco irritado com sua natureza despreocupada. Enquanto ela faz compras em busca de outros ingredientes, ele desaparece. Enquanto ela procura por ele, as pessoas esbarram nela, e ela quase cai novamente, até que um homem encapuzado e cabelos prateados a segura. Ela fica impressionada com seus olhos roxos quando ele a chama pelo nome. Ao se levantar, ela pergunta como ele a conhecia. O homem responde que ela é filha de Helena, e portanto, filha de todos. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Legion aparece atrás dele, e coloca a espada em seu pescoço. Ele pergunta a ela se o conhece, e quando ela diz que não, ele diz para o homem encapuzado ser muito cuidadoso ao responder às suas perguntas se ele não quisesse morrer. Luana rapidamente pede a ele que pare,
pois o homem só estava conversando com ela. Mas logo, o homem diz que não era o melhor momento para contar qualquer coisa a ela, e então desaparece em um piscar de olhos. Depois de retornarem do mercado, o Duque tranca Luana em seu quarto por dias. E mesmo quando ela bate na porta pedindo às empregadas que entreguem sua mensagem a ele, elas não abrem por medo. Ela se pergunta se isso tem a ver com o homem de cabelos brancos, mas ela realmente não o conhecia. Mas apesar disso, ele conhecia a mãe dela, Helena, que pelo que sabia tinha apenas sido uma criada favorecida pelo rei, mas que morreu ao dar à luz a Luana. Assim, o rei abandonou a recém-nascida, e logo depois todas as criadas fugiram, devido às terríveis condições de trabalho, até que só a babá permaneceu ao seu lado. Legion estava investigando o passado de Luana e também perguntou a babá sobre ela, aprendendo sobre sua infância difícil, que realmente era algo comum entre todas as bruxas. Mas o que mais o preocupa é o homem encapuzado que desapareceu em fumaça, e ele acha que está ficando bondoso demais perto da garota. Agora ele também está certo de que Luana é uma bruxa, assim como aquela que amaldiçoou sua família a viver uma vida de fome. Por isso, ele sente que um dia, ela também mostrará suas verdadeiras cores. Enquanto Luana janta, ela está preocupada que o Duque possa não ter comido nada também. Mas então, ela se lembra de que está zangada com ele, e continua comendo. Mas seus verdadeiros sentimentos logo vêm à tona. Ela fica triste por ele não acreditar nela, e começa a amaldiçoá-lo, quando Kanye bate a porta e diz a ela que está sendo transferida para um novo quarto, que seria no porão. Ele se desculpa, e o coração dela afunda ao perceber que está sendo aprisionada novamente. Ela está tremendo de medo, pensando que Legion não ouvirá o que ela tem a dizer agora, e por isso, até pensa em fugir, mas decide abandonar esse pensamento porque só confirmaria as suspeitas do Duque. Então ela espera poder esclarecer o mal-entendido com ele, conversando. Quando ela sai na frente dele, ele pega sua mão e diz que lhe dará uma chance de se explicar, e contar sobre as outras bruxas. Ele parece ameaçador, já que Luana nunca o viu tão assustador antes. Mas ela não pode deixar que ele afete assim. Ela segura a mão dele, e implora para que ele a ouça primeiro, mas ele afasta suas mãos, mesmo quando ela pergunta por que ele parece tão magro novamente. Legion já tinha decidido torturá-la independentemente de qualquer coisa, porque se as bruxas realmente se importassem com a sua espécie, ela seria a isca perfeita. Mas havendo assim, seu coração aperta, mesmo enquanto se convencia que ela estava fingindo. A garota atrás dele está pronta para começar a tortura, mas Legion fala para ela simplesmente trancar Luana, e esperar por suas ordens. Ele então se afasta enquanto diz a Kanye para chamar os médicos, porque ele estava ficando vermelho, e seu coração estava batendo alto, então ele acredita que há algo errado com seu corpo. Enquanto isso, o homem de cabelos brancos ouviu os rumores sobre o Duque mantendo uma jovem bruxa nas masmorras e a torturando, e ele sai furioso para salvá-la de sua prisão. Na prisão, Luana continua pensando na expressão confusa no rosto de Legion, ainda incapaz de entender o que ele sente por ela. Mas então, as luzes se apagam de repente. Ela está tremendo de medo, e entra em pânico quando alguém coloca a mão em seu ombro, mas então, ele diz a ela para não se preocupar, pois está segura agora. O homem acende um fósforo e Luana descobre que era Kanye, que veio até ela com comida preparada por Wade, porque estavam preocupados com ela. Ela fica comovida, e termina a refeição rapidamente. Em seguida, Kanye pergunta por que ela não fugiu quando ele veio buscá-la, já que ela já suspeitava que algo estava errado. Ela responde que se tivesse fugido, teria apenas confirmado as suspeitas de Legion, e ela ainda queria esclarecer a situação. Ela começa a explicar tudo para o mordomo, esclarecendo o mal-entendido sobre o que aconteceu no mercado. Enquanto isso, o médico de Legion lhe diz que ele não pode ser amaldiçoado 2 vezes ao mesmo tempo, acrescentando que seu coração acelerado não é uma doença, mas algo muito comum em jovens. Ele fala de forma enigmática, sem mencionar que se tratava de amor, e o Duque não entende. Mas o médico diz a ele que deseja conhecer a bruxa pessoalmente, e na verdade, Legion também já estava planejando fazer isso. O médico sai, e então Kanye vem e informa a Legion sobre o que aconteceu. Ele tinha ido lá a mando do Duque, e com a visita, aprendeu que Luana só parou o Duque no mercado porque achava que o dia deles seria arruinado se houvesse um derramamento de sangue, mas em vez de se acalmar, ele ficou ainda mais chateado, e a trancou em seu quarto. Fora isso, Luana tinha apenas pedido mais comida ao mordomo. Legion se sente constrangido, mas depois fica corado quando pergunta ao seu mordomo se Luana precisa de algo além de mais comida. Kanye fica chocado, e logo o quarto de Luana está totalmente mobiliado e com uma refeição farta à sua frente. Uma empregada pergunta a ela se pode trazer mais alguma coisa, mas Luana diz que já tem tudo o que precisava. A empregada diz que não sabia por que Luana estava sendo tratada tão bem, isso era apenas o que o Duque ordenava. A garota está confusa, mas decide se concentrar na comida primeiro. Quando termina, ela fica apavorada de repente, pensando que poderia ter sido sua última refeição.
Ela fica deprimida, começando a soluçar, e como seu último desejo, ela queria ver suas panelas de molho novamente, que planejava usar para preparar culinária coreana para o Duque. Ela pensa que se for morrer, deveria fazer um testamento e deixar as panelas para Wade. Mas mesmo estando fraca, ela continua sendo bem alimentada e cuidada. Uma semana se passa, e Luana se pergunta quando será seu funeral. A empregada diz que não sabe de nada, e alimentá-la bem foi a única instrução que a empregada recebeu. Depois de saber isso, Luana não entende o que Legion poderia estar pensando. Ele está se consultando com o médico, que diz que ele está bem, e sai. Imediatamente, Legion começa a pensar em como as bruxas tiraram tudo dele. Seu paladar, o seu pai, sua mãe, ele as odeia por isso. Mas mesmo assim, ele não consegue pensar em uma única coisa que Luana tirou dele. Em vez disso, ela só lhe deu o dom do paladar. Enquanto ele se pergunta se ela realmente é uma bruxa, o médico vem ao seu quarto, e quando Legion pergunta se ele esqueceu algo, ele responde confuso que acabou de chegar ali. Fora isso, ele também negou ter tratado o Duque ao longo da última semana, pois estava de férias com a família. Legion logo percebe o que estava acontecendo. Enquanto isso, o falso médico chega à cela de Luana, e ela pergunta quem ele é. O homem fica inicialmente confuso, vendo a cela bem mobiliada, mas então usa magia para revelar sua verdadeira identidade. Ela fica chocada ao ver o homem de cabelos prateados de antes, que diz que veio resgatá-la. Legion corre para os calabouços e encontra Luana com o homem de capuz. Desesperado, ele parece magoado, enquanto diz que a perdoará, já que ela ainda estava lá, e até mesmo a recompensará por atrair um bruxo até ele. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, o bruxo lança uma garrafa em sua direção, e quando o Duque a corta, uma névoa roxa é liberada dela. Legion diz que veneno não funciona nele, mas o homem de cabelos prateados diz que não era veneno, mas magia. Ele quer levar Luana embora, mas ela está preocupada com o Duque, que neutralizou parte do efeito da magia de sono mordendo seu dedo. O homem se surpreende, mas sabe que o Duque mal conseguia ficar de pé. Luana também está confusa, enquanto decide se pode confiar no homem que queria resgatá-la ou se deveria fugir sozinha. Mais do que isso, ela deseja ficar porque sabe que o Duque sofrerá sem ela. Então, ela percebe que se seguir o homem, poderá aprender mais sobre as bruxas e a maldição do Duque e até mesmo ajudá-lo. Ela diz a ele que com certeza voltará e pede que ele não fique muito chateado, mas então ele adormece. O bruxo quer matá-lo, mas Luana o impede, dizendo que eles precisam se apressar. Os soldados também se aproximam, então ele decide poupar o Duque e teleportá-los para longe. Eles entram em uma área florestal, e o homem se apresenta como Gerard, o bruxo das poções. Ele diz que o pó mágico que usou no Duque era de alta qualidade e que ele provavelmente acordaria mais revigorado do que nunca. Luana fica maravilhada ao descobrir que ele realmente é um bruxo, e Gerard explica que cada bruxo recebe um título com base em sua especialidade. Em seguida, ele a leva para uma casa que é muito maior e mais bonita por dentro e explica à confusa Luana que a bruxa do espaço o ajudou. Gerard pergunta a ela se está curiosa sobre o tipo de bruxa sua mãe era. Mas Luana está mais interessada em aprender sobre a bruxa que amaldiçoou o Legion. Ele pergunta por que ela se preocupa tanto com o Duque, e ela responde que sente pena dele, já que ele não pode comer nada delicioso, e nem foi culpa dele ter sido amaldiçoado. Gerard tem apenas uma resposta, e ele entrega a Luana o diário de sua mãe, dizendo que foi ela quem amaldiçoou os ancestrais do Duque. Luana fica chocada e comenta que sua mãe nem deve ter nascido quando a maldição foi lançada, gerações atrás. Gerard respondeu que as bruxas vivem muito mais tempo que as pessoas comuns, e também envelhecem mais lentamente. Agora ela fica horrorizada ao perceber que o Legion não estava completamente errado em capturá-la e torturá-la. Ela pergunta a Gerard se ele sabe como quebrar essa maldição, e ele sorri descaradamente, enquanto diz que apenas a pessoa que lançou a maldição pode removê-la. Luana fica chocada além das palavras, imaginando o que dirá a Legion quando voltar para ele. Gerard sugere que ela pode encontrar algumas pistas lendo o diário, e ele não pôde lê-lo porque a magia de Helena impediu qualquer um de fazer isso. Luana termina de ler o diário durante a noite, e reclama com Gerard na manhã seguinte, dizendo que ele a enganou, já que tinha apenas coisas sobre comida nele. Ele ri, dizendo que então ela deve ter gostado, já que leu o diário a noite toda. Ele comenta que sua mãe era igual a ela, acrescentando que Helena era a bruxa da gastronomia enquanto dá a Luana o segundo diário. O segundo diário contém uma história sobre como Helena viajou para o norte para experimentar receitas, quando conheceu um menino que havia assado um pão, mas mal sendo comestível. Ele lhe contou sobre um novo lorde que estava prestes a chegar à cidade em breve, e seus pais estavam preocupados que ele aumentaria os impostos novamente. Para aliviar o fardo deles, o menino queria cozinhar algo delicioso para presentear o lorde, mas fracassou. Mesmo assim, ele queria fazer tudo o que pudesse para ajudar seus pais. Ela foi tocada por sua sinceridade, e decidiu ajudá-lo a fazer o melhor pão de batata de todos os tempos. O menino seguiu a receita de Helena com os mesmos ingredientes que usou antes, e o resultado foi mais uma vez, terrível como antes.
Ela o confortou enquanto ele começava a chorar, dizendo a ele que ele tinha todo o tempo para aperfeiçoar sua culinária até a chegada do novo Lorde. Helena treinou o menino, e finalmente, ele fez o pão perfeito, bem antes da chegada do novo Lorde. Quando ele agradeceu a ela, ela disse que a parte mais importante da culinária é se importar com os outros, e como ele pensou nisso enquanto cozinhava, ele estava destinado a fazer algo excelente. Quando o arrogante Lorde passou pela cidade, o menino se aproximou dele e lhe deu o pão. Mas ele logo o jogou no chão, perguntando se ele realmente achava que um nobre, como ele, comeria algo do tipo. Ele insultou o menino e seu pão, e quando os pais do menino pediram para ele se desculpar, Helena se aproximou, e disse ao nobre que se ele conseguisse perceber que o pão era horrível sem nem mesmo prová-lo, ele não precisava do sentido do paladar. Ela então lançou uma maldição sobre ele e sua família, fazendo com que nunca mais pudessem sentir prazer com a comida novamente. E foi assim que tudo começou. Luana fica depressiva ao descobrir que sua mãe realmente amaldiçoou os ancestrais de Legion, mas Gerard diz a ela que o mais importante agora era a Noite das Bruxas, que acontecerá dentro de 3 dias, e ele pergunta a ela se ela queria participar. Enquanto isso, na residência de Legion, ele finalmente acordou, mas não parecia revigorado como Gerard tinha prometido a Luana. Ele teve um sonho em que Luana, em vez de ser agradável, se revelou como uma bruxa e o traiu. No sonho, ela contou a ele sobre como sua mãe foi forçada a se casar com seu pai, e por isso roubou toda a riqueza dele depois de sua morte, e fugiu. Então, o imperador veio até ele em seu pesadelo, dizendo que deveria ter entregado a bruxa a ele há muito tempo, para que pudesse torturá-la e matá-la. Isso foi o que destruiu seu sono e sua paz. Mas então, Kanye veio até ele com a versão final dos cartazes de procurada de Luana. Legion ordenou que ele colocasse a recompensa máxima por sua cabeça, e o mordomo relata isso ao Wade, que ainda estava cuidando dos potes de fermentação que ela deixou para trás. Ele está preocupado com a saúde do Duque, que vem piorando desde que Luana partiu, e planeja fazer algo a respeito. Por outro lado, Gerard explica que a Noite das Bruxas é uma cerimônia de passagem onde jovens bruxas recebem seus poderes e um título, e ele acredita que Luana pode herdar o título de Helena, e assim, usar todas as suas receitas. No entanto, a cerimônia está apenas a 3 dias de distância, e a próxima só aconteceria depois de 5 anos. Luana entra em pânico, pois não tem muito tempo para tomar uma decisão. Ela não consegue decidir nada em apenas 3 dias, e se pergunta se será capaz de cozinhar pratos mais deliciosos depois de se tornar uma bruxa, e como o Duque reagiria a isso. Ela deseja voltar para a mansão, onde ela tem amigos e pessoas que se importam com ela, e ela quer alimentá-los com comidas deliciosas. Ela está preocupada se Legion irá aceitá-la se ela se tornar uma bruxa de verdade. Na cidade, o Duque postou cartazes de procurada para Luana na praça da cidade, e as pessoas se perguntam o que a garota fez para ter uma recompensa tão grande por sua captura, já que além do mais, ela deve ser capturada viva. Mas então, Kanye chega lá, e coloca outro aviso ao lado dele, com o logotipo da família do Duque na parte inferior. Na casa de Gerard, ele está incentivando a se tornar uma bruxa. Ser uma bruxa parece uma coisa muito importante, e Luana está ainda mais estressada por causa disso. Ela terá que perder muito, vivendo por muito tempo e ganhando magia, e o que ela mais teme é que possa acabar odiando as pessoas normais. Então, Gerard a chama para descer, pois eles precisam partir agora se quiserem comparecer à cerimônia, e ela decide perguntar a ele por que ele está tão insistente em que ela seja uma bruxa. Ele responde que era o único bruxo do sexo masculino no mundo, porque os filhos de bruxas muitas vezes não têm magia suficiente nem para sobreviver, muito menos para serem um mago. E é por isso que ele era muito inferior às bruxas comuns, e isso criou uma distância entre as outras que ele nunca pôde superar. Mas enquanto todas mantinham essa distância, Helena ficou impressionada com sua habilidade com ervas, e se aproximou dele primeiro, se tornando sua amiga. O presente que ela deu a ele em seu primeiro encontro foi uma xícara de chocolate quente. Gerard diz que Helena nasceu de pais normais, mas tinha uma bruxa em algum lugar na árvore genealógica da família, e ela ficou feliz em se tornar uma bruxa, já que podia fazer experiências com comida através da magia. Agora, ele quer que a filha de sua única amiga seja uma bruxa e encontre sua felicidade também. Luana percebe que suas intenções eram puras, e conta a ele o que ela quer fazer. De volta à cidade, Kanye tinha colocado um aviso sobre um concurso de culinária a ser realizado na mansão do Duque, e apenas mulheres física e mentalmente saudáveis poderiam participar. Os rumores que se espalharam é que o Duque estava procurando uma noiva por meio deste concurso, e muitas mulheres se inscreveram, mesmo que não soubessem cozinhar. A notícia chegou até mesmo ao imperador, e ele decidiu visitar o Duque, juntamente com Ingrid, que de alguma forma tinha se apaixonado por ele, e agora não suporta ficar separada dele. O Wade é o que menos gosta da ideia, pois acha que o Duque não agiu de forma diferente com Luana por estar apaixonado, mas sim porque ela tinha um método de cozinha única. No entanto, ele percebe alguém bisbilhotando os potes de fermentação dela, mas olhando mais de perto, não viu ninguém lá.
Legion também estava zangado com Kanye por fazer algo assim sem a sua permissão, acontecer que ele conseguiu sua assinatura e carimbo enquanto ele estava se recuperando da poção, mas o mordomo diz que isso apenas provou seu ponto, e que o Duque precisava encontrar um substituto para Luana. Legion desiste e decide experimentar os 3 pratos que seu mordomo trouxe do concurso, dizendo que ele enfrentará punição se todos forem inúteis. O primeiro e o segundo pratos são horríveis, e Kanye se pergunta se era impossível quebrar a maldição desde o início. Mas, quando Legion prova a terceira sopa, e enquanto pensa na punição de seu mordomo, ele fica chocado. Ele realmente pode sentir o gosto da sopa. Ele vai com Kanye até a cozinha, onde pratos de carne estavam dispostos, e o mordomo lhe mostra o prato de carne único criado pela mesma chefe. Quando Legion dá uma mordida, ele percebe que da última vez não foi uma coincidência, e ele realmente pode sentir o gosto do prato. Então, ele pede a Kanye que traga aquela mulher até ele, e Kanye responde que ela chegou à final do concurso, e que ele poderia encontrá-la lá. A rodada final começa, e Gart age como anfitrião, enquanto Kanye, Wade, Legion e Ron são os juízes. O Imperador provoca Legion, dizendo que ouviu dizer que a competição era um jeito de selecionar sua futura esposa. Mas então eles começam a assistir as 2 finalistas prepararem algo único. A chefe Hill preparou um prato de lagosta e o apresentou aos juízes, todos os quais dão excelentes comentários, mas Legion não consegue sentir o sabor. Então é a vez da segunda chefe, Miriam, que preparou um prato de frango frito com molho, e todos ficam extasiados ao comê-lo. Mas quando perguntam a Legion sua opinião, ele simplesmente se dirige à garota e aprende contra a mesa, deixando todos chocados. Então ele diz que a partir deste dia, ela será sua chefe, e enquanto a multidão ainda está incrédula, Ron é o primeiro a parabenizá-lo, e diz que ele deveria trazer sua nova chefe para o palácio em algum momento. Legion diz a Miriam para ir com ele assinar o contrato, e lá ele a confronta, acreditando que ela é Luana. Não apenas o prato que ela cozinhou é exatamente igual ao dela, mas ela usou o tempero que cheirava exatamente como as panelas que Wade estava protegendo. Ele aprende contra a parede, perguntando se ela voltou para matá-lo, dizendo que sua nova aparência o lembrava do bruxo que tinha se disfarçado como seu médico. A garota começa a chorar. Ela afasta o Duque e depois grita com ele, dizendo que foi ele quem colocou uma recompensa em sua cabeça em primeiro lugar. O Duque fica atordoado, mas então ela diz que antes de partir, disse a ele que voltaria porque queria descobrir como lhe libertar de sua maldição. Ela retorna à sua forma original e se transforma novamente em Luana. Ela diz que para quebrar a maldição dele, ela decidiu se tornar uma bruxa, e até fugiu de Gerard, já que ele não gostava de Legion. Ela começa a chorar, dizendo que quando voltou, ela tinha virado uma procurada, e o Duque estava em busca de um novo chefe. Ela participou da competição apenas para se aproximar o suficiente para falar com ele. No entanto, Legion ainda está preso na parte de que ela fugiu de Gerard, e enquanto segura os ombros dela, ele fica vermelho enquanto pergunta se ela abandonou os da sua própria espécie por ele. Ele não consegue acreditar que ela fez tudo isso apenas para cumprir sua promessa. Então, Luana de repente fica em silêncio, percebendo que estava sendo muito zangada e barulhenta, e tinha arruinado seu plano de um encontro alegre e tranquilo. Ele pergunta o que ela quis dizer com se tornar uma bruxa oficial, e ela explica que agora pode usar magia. Ele pergunta se ela pode quebrar sua maldição, mas infelizmente ela ainda não pode fazer isso. Quando ele pergunta por que ela voltou, ela pensa que ele não a queria de volta até que pudesse encontrar uma maneira de desfazer a maldição. Ela diz que voltou porque ele não pode comer nada, a menos que ela o cozinhe, e o Duque fica vermelho novamente, percebendo quanto ela estava preocupada com ele. Mas então Luana pede a ele para também contratar a Rio, porque ela não pode cozinhar para ele para sempre, e ele precisará de outro chefe depois que a maldição for quebrada. Legion pergunta seriamente a ela por que ela não pode cozinhar para ele para sempre, e ela não consegue encontrar uma resposta, mas ele concorda com o desejo dela, e contrata a Rio, mas sob uma condição. Antes disso, ele encobre Luana com uma história de fachada, dizendo que ela se perdeu em uma expedição no exterior em busca de mais receitas, e de alguma forma, retornou para casa bem a tempo, enquanto a vencedora, Miriam, teve que voltar para casa por razões inevitáveis. Luana não está satisfeita, mas ainda era melhor do que a verdade. E quanto à condição, Legion pede a ela que haja como se fossem amantes, e que estavam namorando. Ela fica chocada ao ouvir isso, e ele diz que isso beneficiaria a ambos, já que silenciaria os rumores sobre ele procurando uma esposa, e também a protegeria dos perigos, já que ela tinha fugido de seu próprio povo. No dia seguinte, Luana está bem vestida, e quando Legion gentilmente a leva com ele em sua carruagem, as empregadas ficam chocadas ao vê-los mais próximos que o normal. Mas dentro da carruagem, Luana está desconfortável e pergunta se isso não é demais. O Duque está corando, pedindo a ela que o chame apenas pelo nome. Ela fica constrangida com suas ações estranhas, mas não importa o que ela diga sobre como sua origem não é adequada para alguém como ele, o Duque não a ouve, e diz que era apenas um acordo temporário, mas ela deveria agir como sua amante. Ele pergunta a ela severamente se ela ama outra pessoa,
e ela fica surpresa, dizendo a ele que não tinha nada disso. Então, ele a leva a uma loja de moda de luxo, e diz que embora sua origem não importe para ele, ele não gosta que outros a desprezem. E ele pede que ela pegue qualquer coisa que goste da loja. Luana fica chocada e pensa que isso é demais, mas então Legion sussurra em seu ouvido que dessa forma as pessoas pensarão que ele se importa com ela, e os boatos se espalharão rápido o suficiente para fazer seu trabalho. Ela fica constrangida porque ele está muito próximo, mas decide obedecê-lo. No entanto, ela descobre que não sabe como escolher roupas, já que sua babá costumava fazer isso na época do palácio abandonado. Legion percebe sua confusão e chama uma mulher que trabalha na loja para ajudar Luana, que a faz experimentar um vestido bonito e confortável, e até mesmo o Duque a elogia, fazendo o coração da garota bater rápido. Em seguida, eles vão a um famoso restaurante de sobremesas, e Luana está preocupada que o Duque não possa comê-las. Mas ele diz que não está ali por isso e tenta alimentá-la na boca. Ela fica chocada com o motivo de ele estar fazendo isso, mas quando vê as pessoas olhando para eles, percebe que esse era o plano dele para espalhar os boatos. Luana decide colaborar, e quando ele pede algo mais para ela, seu estômago ronca alto de fome. Tinha se passado apenas 2 horas desde o café da manhã, mas ela podia perceber que Legion estava realmente com fome. Então, ela pergunta se eles podem ir a um local aberto, e quando ele a leva até um lago próximo, ela começa a montar uma estação de cozinha com a ajuda de alguns cavaleiros. Ela já tinha pensado adiante e preparado muitas coisas antecipadamente, caso precisasse delas, e não demorou muito para preparar bolinhos de arroz picantes, com frituras e suco de pêssego. A comida parecia diferente do normal, e Legion hesitou no início, mas assim que deu uma mordida, percebeu que também parecia diferente de tudo que ele já tinha comido antes. Ele aproveita a refeição, e então Luana diz que ele deveria agradecer a Rio, porque foi ela quem lhe contou tudo sobre os frutos do mar. Enquanto ela fala animadamente sobre como preparar mais frutos do mar, o Duque a ouve atentamente, e ela pensa que o encontro arranjado não foi tão ruim quanto pensava. Luana acha que seria bom se durasse um tempo, mas quando Legion sorri para ela, ela fica arrepiada e se pergunta se ele realmente gosta dela. Ela reflete sobre todas as coisas que aconteceram desde que ela voltou. Ela pensa que Legion gosta dela apenas porque pode comer a comida que ela cozinha, e ela sente que ele vai parar de gostar dela assim que a maldição dele for removida, e ele puder comer normalmente. Ela fica um pouco insegura que ele possa namorar outra pessoa depois disso, mas ela não percebe que ele já estava chamando o nome dela. Quando ela recupera os sentidos, ele já se inclinou em direção a ela para beijá-la. Mesmo que ele não tenha beijado de verdade, o coração de Luana já estava fora de controle. Então, o Duque diz que alguém estava os seguindo. Ele pede a ela que haja com calma porque ele vai cuidar disso, seja o que for, mas Luana fica em pânico quando ele desembainha a espada. Ela diz a Legion que pode ser alguém que quer confirmar se o relacionamento deles é real, e nesse caso, não seria bom se ele a deixasse para lidar com isso. Além disso, a pessoa que os segue pode ser uma bruxa, e nesse caso sua espada seria inútil. Legion está irritado, mas Luana sugere outra ideia: ir ao mercado. Ela diz que é o lugar perfeito para despistar o seguidor, e realmente, o Duque também não conseguiu mais sentir a presença dele. Ele considera cancelar os planos e voltar para a mansão, mas Luana já está atraída por alguns ingredientes frescos para fazer um bolo de morango para ele, como o que ela acabou de comer. Legion não consegue resistir ao charme do sorriso dela, e concorda, dizendo que ficará ao lado dela o tempo todo. Começa a chover quando eles voltam para a carruagem, e o Duque pergunta se ela se divertiu hoje, pois quer ter mais encontros, mesmo que sejam sob o nome do falso acordo. Luana quer ser um pouco honesta sobre seus sentimentos, mas então alguém os perturba batendo na porta da carruagem. É o líder dos Cavaleiros Reais, Albert, e ele pede desculpas a Legion por ser tão rude, mas era um assunto urgente, pois o Imperador os tinha ordenado a trazer Luana imediatamente para ele. Legion está desconfiado e diz que Luana está cansada das atividades de hoje, e ele a levará ao palácio amanhã. Mas o capitão insiste, e ela está confusa com tudo. Ela se prepara para ir, e mesmo quando Legion a impede, ela pensa que não era inteligente desobedecer ao Imperador louco. Ao ver a expressão triste no rosto do Duque, ela decide amenizar a situação com um beijo na sua cabeça. Todos ficam surpresos, e o Duque não consegue acreditar no que acabou de acontecer, então ele a deixa ir, lhe pedindo para voltar o mais rápido possível. Dentro da carruagem, em direção ao palácio, Luana está muito nervosa, achando que exagerou na atuação, mas tentando justificar para si mesma. No entanto, alguém para a carruagem e a sequestra. Luana percebe que pela maneira como ele a chama de princesa, e seus olhos verdes, que ele pertencia ao reino caído. O sequestrador a nocauteia, dizendo que ela será útil. Pouco depois, Legion corre até o Imperador, na capital, e descobre que ele nunca enviou ninguém para trazer Luana até ele. Além disso, até mesmo Ingrid estava desaparecida. Ron está furioso e ordena que o Duque traga a primeira princesa de volta de seus captores, e enquanto estiver nisso, que também liberte Luana.
Luana acorda em um quarto com Ingrid discutindo com o cavaleiro de olhos verdes. Quando ela grita que ele era um sequestrador, ele pede a ela que o trate com respeito. Ele se apresenta como Caim, o duque da casa Elrond. Ela se lembra que essa era a família mais importante do reino, depois apenas da própria família imperial. Mas então, Ingrid explica que tudo isso foi parte de seu plano para escapar do cruel imperador. Ela enviou o perseguidor atrás de Luana para informá-la de seus planos. Ela afirma que agora tudo ficará bem e que nunca mais voltarão ao Império. A garota fica chocada, enquanto Caim diz que sabia que Luana não ficaria satisfeita com isso, já que estava brincando de casinha com um genocida, enquanto Ingrid estava reunindo um esquadrão suicida. A princesa fica intrigada, e quando Caim sai contrariado, Luana pergunta a sua irmã o que ele quis dizer com esquadrão suicida. Ingrid explica que ela chamou as pessoas que ainda eram leais ao reino caído, e usando a ajuda deles, ela quer recuperar o seu país. Alguns dias depois, Luana se vê com um grupo de rebeldes, sem ter a menor ideia de o que fazer, achando que a história já estava saindo dos trilhos. Antes estava tudo bem com Legion não se apaixonando por Ingrid e ela sendo poupada, mas agora, ela estava tentando retomar o reino, o que era uma grande mudança na história principal. Mesmo assim ela acha que a história anterior era muito cruel, já que se tratava do desespero de Ingrid, sendo forçada a amar o homem que tirou tudo dela. Luana acredita que a linha atual da história estava muito melhor para ela. Ela apenas quer que sua irmã seja feliz sozinha em vez de ficar com o imperador louco, e ela realmente não se importa com o reino. De volta ao Império, ela teria seu adorável coelho Legion, esperando por ela. Mas assim que ela pensa nisso, Luana fica chocada e se pergunta por que estava pensando nele assim. Ela decide ignorar isso e se concentrar na comida, mas ela estava horrível, e essa é a única coisa na vida que ela não podia tolerar. Então, ela rapidamente decide que irá cozinhar para todos pessoalmente. Quando Caim vem para ver o que está acontecendo, seus subordinados oferecem um prato para ele. Mas ele joga no chão, dizendo que ela estava cozinhando para um genocida não muito tempo atrás. Ele suspeita que ela tenha adicionado algo à comida, mas Luana coloca uma colherada na boca dele, e ele fica completamente surpreso com o sabor. Depois de alguma resistência, no fim, ele lhe dá permissão para cozinhar sob sua supervisão. Mas Luana quer conversar com Ingrid, e inventa uma desculpa para convidá-la para uma refeição. Ingrid pede a ela que espere junto ao galpão enquanto ela troca de roupa, mas na realidade ela está com Gerard, e pede a ele para falar logo o que ele tem a dizer. Logo depois, ela sai para encontrar Luana, que fica maravilhada com as belas e familiares flores do jardim. Pouco depois as duas irmãs começam a comer juntas, e então, de repente Ingrid pergunta a Luana se ela quer voltar para o Império. Luana não estava esperando essa pergunta tão rápido, mas sua irmã já sabia que ela não estava interessada no reino ou na sua rebelião. Ela a trouxe aqui apenas porque quer que ela esteja segura, já que o seu plano poderia colocá-la em perigo. Ela acha que Caim estava certo quando chamou Legion de assassino em massa, e que ele ainda poderia ferir Luana se provocado. A garota entende a preocupação de sua irmã, mas ela viu que também havia bondade no Duque, então ela lhe diz isso. Ingrid fica chocada, e pergunta se ela realmente está namorando o Duque. Mesmo que Luana negue, sua irmã já estava irritada o suficiente, e sai. Gerard ainda está no quarto dela, e ele diz a ela que precisam se mexer porque as forças imperiais já os rastrearam, mas antes disso, ele quer saber o que ela conversou com Luana. Ele se inclina em direção a ela e ameaça, dizendo que se por acaso ela falhar em impedir Luana de se reunir com Legion, ele não a ajudará a assassinar o imperador. Em outra cena, Luana está pensando na conversa com sua irmã sobre o Duque, quando um cavaleiro chega, e diz a ela que eles precisam partir imediatamente. Legion está indo para a localização deles agora mesmo com um exército, e enquanto todos estão se preparando à pressa, Luana quer vê-lo, mas não pode ficar para trás, então pensa em outra maneira de lhe enviar uma mensagem. O exército de Legion chega lá e encontra o local sem nenhum sinal de vida, e ele percebe que magia foi usada para conseguirem isso. Ele segue direto para a cozinha, imaginando que Luana estará lá, esperando por ele enquanto cozinha algo, mas não, ela também está vazia. Ele fica triste, e se pergunta se ela realmente foi sequestrada. Ele quer confiar nela, mas as pistas não pareciam boas. De repente, uma brisa entra pela janela, e Legion encontra um fio de cabelo prateado amarrado a um garfo. O comprimento dele é igual ao cabelo de Luana, e ele ri aliviado, perguntando que tipo de pista era essa. Enquanto isso, o imperador está furioso por não encontrar nenhum rastro deles, e pensa que foi bondoso demais com Ingrid antes, mas isso não acontecerá da próxima vez que ele a encontrar. Enquanto isso, Ingrid está repreendendo Caim por trazer flores para o quarto dela, em vez de se preocupar com coisas mais sérias. Ele parece chateado, pois só queria fazê-la feliz. Depois que ele sai do quarto, Ingrid subitamente cai no chão, e sua mente é atormentada pelas memórias com o imperador. Ela se lembra de quando estava almoçando com ele, e embora estivesse enojada ao vê-lo, teve que agir de maneira simpática para ganhar sua confiança, e afrouxar seu controle sobre ela.
Mas então ela notou aquelas mesmas flores brancas, e de repente, disse que não estava se sentindo bem. Ele a mandou descansar, e ela foi para o quarto, pedindo à sua empregada que lhe trouxesse uma enciclopédia de plantas. Ela aprendeu sobre as flores brancas, flor orfélia, que não crescia bem no clima do Império. Ela frequentemente via essa flor em sua infância, e ela simbolizava a liberdade e um novo começo. Ingrid começou a chorar e sorrir, pensando que nem tudo estava perdido, se lembrando das palavras de sua irmã. Logo depois, a empregada relatou tudo a Ron, que imediatamente ordenou que decorassem o quarto de Ingrid com as flores enquanto ela dormia. No início, ela não conseguia entender, mas depois concluiu que o imperador estava zombando dela, lhe mostrando tudo o que ela tinha perdido. Então, no dia seguinte, quando ele perguntou se ela tinha gostado do presente, ela fingiu estar feliz, enquanto sufocava toda a sua raiva, com Ron sendo enganado por sua atuação. Quando ela voltou do almoço, encontrou ainda mais flores no seu quarto, e pensou que talvez ele não estivesse zombando dela, mas que realmente tenha ficado feliz que ela tivesse gostado. Mas então, ela afastou esse pensamento, não se permitindo ver esse lado do imperador. Nessa hora ela esbarrou na empregada carregando um vaso de flores, cortando seu dedo ao tentar pegar a bagunça. Enquanto mostrava o dedo sangrando para a empregada, a pobre garota entrou em pânico e começou a implorar pelo seu perdão. Ingrid não sabia qual era o problema, até acordar no outro dia e não encontrar flores em seu quarto, além da empregada ter sido substituída. Então, Ron a levou para mostrar seu jardim, e enquanto ela fingia gostar, perguntou sobre a sua empregada anterior. Ele disse que a garota incompetente teve suas mãos cortadas, antes de ser expulsa do palácio. Ingrid ficou horrorizada, enquanto o imperador ainda falava sobre como era misericordioso com uma punição tão branda. Ele a levou até a casa de vidro que ele preparou para ela, e ela ficou furiosa, pensando em como ele era pessoa que não se importava com nada, nem mesmo com ela. Ele só se importava com suas próprias emoções, e faria coisas horríveis sem sequer pensar nos outros. Ela começou a chorar, mas quando Ron olhou para trás, ela decidiu que continuaria vivendo, e faria o que precisava ser feito. Então, ela o abraçou e pediu perdão por duvidar de seu amor. Nessa hora Ingrid confessou seu falso amor a ele, determinada a se tornar uma chama que queimaria tudo o que ele possuía. Voltando pro presente, ela chamou Gerard novamente para ajudá-la, e pediu a ele que preparasse a magia que ele tinha oferecido para lhe dar antes, porque agora ela está determinada a usá-la, apesar de seus perigos. Enquanto isso, na cozinha, Luana está cozinhando, e Caim está de olho nela, ainda não confiando nela e a deixando irritada. Ela lhe diz que foi errado julgá-la quando nem mesmo a conhece. Ele responde que só estava decepcionado, já que enfrentaram muitas dificuldades e fizeram muitos sacrifícios para formar o Esquadrão Suicida. Mas Ingrid continuou a empurrá-los para frente porque queria encontrar sua irmã novamente, já que foi Luana que lhe deu esperança. Enquanto ele pensa em Ingrid, ela o convoca por meio de um cavaleiro, e quando ele parte, Luana percebe que deu esperança a Ingrid porque se sentia mal por ela, não porque queria que ela se voltasse contra o Imperador Louco. Então ela percebe em como a história estava mudando por sua causa, e sente que deveria conversar com sua irmã mais uma vez. Enquanto pensa nisso, ela acaba queimando a panqueca que estava fazendo. Por outro lado, Legion estava se perguntando o que deveria relatar ao Imperador, quando ele veio pessoalmente ao local para expressar sua decepção com o Duque, decidindo assumir a investigação sob seu comando. Ron também ordena que ele mate todos no grupo rebelde assim que os encontrar, exceto Ingrid. Ao vê-lo tão nervoso, Ron pergunta se ele está preocupado com a sua princesa suja. Mas antes que Legion possa responder, ele ouve uma confusão do lado de fora, e sai para encontrar um cavaleiro da equipe de escoteiros atacando outros soldados por questões pessoais. O assistente logo relata que todos que voltaram depois de explorar a floresta ao leste mostraram sintomas parecidos, mas então, ele percebe uma névoa roxa se aproximando de seu acampamento. Enquanto isso, Luana estava na floresta procurando alguns ingredientes, e depois de se perder, ela também acaba envolvida na névoa. No entanto, ela ouve alguém conversando, e ao se aproximar para ver o que estava acontecendo, ela encontra Gerard conversando com Ingrid sobre a magia que ele acabou de lançar. Essa magia retiraria o pensamento racional de qualquer um que a inalasse, fazendo com que agissem apenas por desejo, e assim, que matassem uns aos outros. Luana fica chocada ao ver sua irmã com o bruxo, e ao tropeçar em uma pedra, eles também a percebem. Ela começa a correr na direção do acampamento do Império, mas Ingrid a persegue. Gerard pensa que isso estava acontecendo rápido demais, mas ele acredita que quanto mais rápido o relacionamento entre as duas irmãs se romper, melhor será para ele. Enquanto isso, a névoa começa a mostrar seus efeitos, e o Imperador acredita que isso significa que Ingrid está lá, então ele sai para encontrá-la. Mas Legion diz que se juntará a ele porque tudo o que importa para ele é o Império e o comando do Imperador. Por outro lado, Luana não entende por que está correndo, ou por que se sentia traída por Ingrid, mesmo que ela nem seja sua verdadeira irmã, apenas um personagem em um romance. Ela chora,
enquanto se pergunta se Legion também se sentiu assim quando ela o deixou. Enquanto corre ela só consegue pensar nele, mas então tropeça e cai no chão ao ver alguém se aproximando dela. Enquanto isso, Ingrid também está procurando por ela, mas como não consegue encontrá-la, decide se reunir com Gerard, quando alguém de repente agarra sua mão. Em outro local, o homem que estava se aproximando de Luana se revela como Caim, e ele a repreende por estar em um lugar tão perigoso. Assim que ele ouve que Ingrid está aqui, ele fica chocado e agarra o ombro dela, exigindo que ela lhe diga onde ela estava. Ele estava frenético, e nem percebeu que estava machucando Luana até ela falar para ele. Então ele diz que Ingrid desapareceu depois de dizer a todos para não a seguirem. Mas quando ele enviou algumas pessoas, já que estava preocupado com ela, apenas uma delas voltou, gravemente ferida, e dizendo que Legion também estava na névoa. Agora mesmo, Legion encontrou Ingrid, e ela treme por ter se deparado com ele, de todas as pessoas. Ele pergunta furioso a ela por que ela estava chamando o nome de Luana mais cedo. A princesa pensa que mesmo que ele esteja em seu estado mental normal, o Duque era um assassino em massa, e se Luana se aproximasse dele, ele poderia matá-la também. Portanto, ela decide atrasá-lo, e diz que não lhe dirá nada sobre sua irmã. Ele já a tinha capturado, que era sua missão, então agora ele deveria deixar sua irmã em paz. Ela afirma que Luana viveu em cativeiro a vida toda, e pede a ele que a deixe ir desta vez. Mas Legion solta o braço dela, dizendo que não está fazendo isso por ela, mas sim por Luana, já que seria mais seguro para ela estar com a irmã do que com ele, ou com o imperador. Ingrid fica chocada, e antes que possa perguntar qualquer coisa, Legion a empurra dizendo para ela ir, e manter sua irmã em segurança. Do outro lado, Luana conta a Caim sobre a localização de Ingrid, e assim que ele parte, ela começa a se perguntar se Legion estaria por perto. Agora ela acha que sua irmã não se importou com ela, e só a usou para obter ajuda de Gerard, então ela nem queria pensar em mais nada. Enquanto isso, Ingrid também viu Gerard em uma árvore próxima, e pergunta a ele por que ele mentiu para ela. Ela pergunta por que ele disse que o Duque odiava todas as bruxas, e pergunta se era realmente por isso que ele mantinha Luana cativa. Mas ele se recusa a admitir que estava errado. Agora, Ingrid percebeu que Luana e o Duque se gostavam, e ela não tem planos de separá-los depois de lidar com o imperador. Ela diz a Gerard que não poderia mais trabalhar com ele se isso significaria sacrificar sua irmã, mas ele alerta que ela não será capaz de derrotar o imperador sem sua ajuda. Quando ela insiste na sua decisão, ele rompe a aliança, e como presente de despedida, diz que o cavaleiro estava procurando por ela. Logo depois, ele desaparece, e Ingrid corre na direção que ele indicou que Caim estava. Ela se pergunta quanto tempo levará para alcançá-lo, mas então congela de terror ao ver o imperador esfaqueando Caim. Ele olha para Ingrid, e começa a sorrir como um maníaco, sem perceber o quanto ela está aterrorizada. Ele diz que a perdoará se ela voltar para ele, e ela fica furiosa, mas quando ele repete sua oferta, dizendo que ele foi muito gentil, ela pega a espada de Caim, e pergunta como ele se atreve a pronunciar essa palavra diante dela. Ela avança com sua espada em Ron, mas ele pergunta por que ela está zangada. Se por acaso ela estava triste porque perdeu seu cavaleiro, ele diz que lhe dará outro se ela voltar com ele. Ela grita, perguntando o quanto mais ele precisa tirar dela antes de ficar satisfeito. O imperador insano pergunta casualmente o que ele tinha tirado dela, e ela grita que ele tirou seus pais, seu reino e tudo o que ela amava. E quando ele responde que lhe deu toda a riqueza e amor em troca disso, a princesa diz que nunca precisou de nada disso, e que ele nunca fez feliz. Nesse momento Ron fica atordoado, e diz que ela disse que estava feliz no jardim de inverno, e que até lhe confessou seu amor. Ingrid começa a rir, e pergunta se ele realmente acreditou nisso. Ele fica chocado, e ela diz que nunca poderia amar seu inimigo e pesadelo, e o mundo em que ele vivia era pior do que o inferno para ela. Ron se aproxima dela, mesmo quando ela aponta a espada para ele, ele agarra e diz que ela realmente nunca gostou de nada que ele fez por ela. Ao ver o rosto horrorizado dela, Ron percebeu que ela sempre teve essa expressão por perto dele, não importava o tipo de palavras doces que ela dizia. Mas ele não se importava, desde que pudesse tê-la para sempre, e ele não se importava se ela não o amasse de volta. Isso era o que ele pensava, e enquanto o sangue espirrava e uma aterrorizada Ingrid lhe perguntava por que ele tinha feito aquilo, ele se esfaqueia, dizendo que aquilo era a única coisa que ele podia dar a ela que ela queria. Ele cai morto, e enquanto a chuva vem, a neblina, que fazia as pessoas perderem a sanidade e fazerem coisas estúpidas, desaparece. Ingrid está sentada ao lado do corpo de Caim, incapaz de pensar em qualquer coisa, quando de repente ela fica em alerta sobre a presença de alguém, e percebe que era Luana, que estava tremendo de medo. Luana pergunta se o imperador e Caim estavam mortos, e Ingrid confirma, dizendo que matou o imperador e que o sangue em suas roupas era dele. Ela age como se não se importasse com isso, e diz que mesmo que Caim tenha sido sacrificado no final, ela conseguiu completar seu plano. Ela parece séria, e quando Luana pergunta se isso realmente era seu plano, Ingrid confirma, dizendo que ela queria matar o imperador e reconstruir seu reino.
Luana fica arrasada ao ouvir as palavras de Ingrid, que admitiu ter usado ela para conseguir a ajuda de Gerard. Ela não é nada mais que uma princesa abandonada de um palácio abandonado. Em outra parte da floresta, Legion se pergunta se Luana e sua irmã escaparam em segurança. Ele pensa no momento em que estiveram juntos pela última vez, lamentando que não deveria tê-la deixado partir. Mas ao se perguntar se Luana estava pensando nele, ele sorri, e imediatamente volta para a seriedade, sabendo o que acontece com o cavaleiro que trai o imperador. De repente, um cavaleiro chega correndo até Legion, e diz que vai apresentar a informação ao imperador de que perdeu o inimigo na névoa. Em seguida, o capitão dos cavaleiros, Albert, se adianta e informa que o imperador está morto. Ele leva o duque até o corpo de Ron, e então diz que as circunstâncias indicavam que um homem chamado Caim matou o imperador, e também perdeu a vida no processo. Legion reprimiu um sorriso, que ameaça aparecer em seu rosto, enquanto pergunta a Albert sobre a princesa. Albert responde que capturaram uma princesa após sua irmã a usar para se aliar às bruxas e logo depois a abandonar. Legion corre para a tenda onde ela estava sendo mantida e ordena a seus cavaleiros que saiam imediatamente. Luana está sentada lá com as mãos amarradas, e antes que ela possa até mesmo chamar seu nome, Legion a abraça, dizendo que não imaginou que a veria novamente. Ele pergunta se ela está segura, e por que não estava com sua irmã. Ao mesmo tempo, Luana está pensando no que aconteceu depois que Ingrid disse todas as palavras cruéis para ela. Ela ainda não tinha convencido sua irmã, graças às lágrimas em seus olhos. Luana confortou, dizendo que conhecia sua irmã melhor que ela mesma. Ela pediu a Ingrid para dizer o que estava pensando, e prometeu que a ouviria. Ingrid disse que desde que lhe disse para viver e olhar para o futuro, ela planejava reconstruir o reino e tinha que matar Ron para isso. Ela trabalhou com Gerard porque estava com medo de que o duque pudesse prejudicar Luana, e agora que sabe que isso não era verdade, ela quer que Luana volte para ele. Ingrid diz a Luana para agir como se tivesse sido traída por ela, e depois, cortar todos os laços com ela. Ela sorriu ao dizer que merecia viver por conta própria. Com isso, Ingrid empurrou Luana, e os cavaleiros a encontraram. Agora que Legion a libertou, ela mente para ele, que diz que os soldados lhe disseram a verdade sobre ter sido traída por sua irmã. O duque acha que muitas coisas na história ainda não fazem sentido, e que Luana estava escondendo algo dele. Mas quando ela diz que manteve sua promessa, e o encontrou, ele acaricia novamente, pensando que nada era mais importante que esse reencontro. Mas, enquanto está sendo levada de volta ao Império, ela franze a testa por ter que viajar com Lugard e não com Legion. Ele suspira ao dizer que o Império estava em caos depois que o todo-poderoso Imperador morreu, e que Legion seria responsabilizado por não protegê-lo, e por isso que ela estava sob vigilância do capitão dos cavaleiros. Luana fica horrorizada e tenta dizer que não foi culpa do duque, mas Lugard lhe diz que nada está certo ainda, e o destino dela e de Legion depende de quem se tornará o próximo imperador. Ela fica curiosa sobre quem são os candidatos. Do outro lado, Albert ataca Legion de repente, perguntando se o duque tinha sangue real, e dizendo que deveria ter percebido os sobrenomes parecidos mais cedo. Mas mesmo como candidato a próximo imperador, ele não conseguiria chegar longe. Legion pergunta o que tinha acontecido com ele de repente, e ele sorri, dizendo quanto o duque poderia ser estúpido para cair no mesmo truque 2 vezes. Enquanto Legion percebia o que estava acontecendo, o homem de repente revela sua forma original usando magia, e mostra que é Gerard. O duque diz que Luana deixou sua casa por vontade própria, mas ele diz que esse que era o problema dele. Ela sempre iria correr, então usar a força não era uma solução. Mas em vez disso, ele poderia simplesmente tirar a razão de voltar dela. Ele usa a mesma magia de sono em Legion de novo, e quando ele adormece, Gerard diz que depois que ele acordar, uma maldição ainda mais horrível será lançada sobre ele. Logo Legion está de volta em seu castelo, e se recusa a comer a comida enviada por Luana. Ele ordena com raiva que seus cavaleiros removam tudo relacionado a ela da sua vista. Lugard não pode contar a verdade a ela, então diz que o futuro imperador está ocupado demais para comer. Ela está chateada com isso, e acha que ele não deve ter comido nada. Lugard a leva até Wade, que admite que tem cozinhado para Legion, mas não conseguiu falar para ela por conta própria. Luana não entende o motivo por trás disso, e de repente se pergunta se ele está ignorando porque sua maldição pode ter sido retirada. Mas Wade responde que Legion ainda está comendo com a mesma expressão de repugnância no rosto, o que significava que ele ainda estava sofrendo com a maldição. O chefe pergunta a Luana se pode fazer algo para ajudá-la, e ela agradece, mas diz que isso só pode ser resolvido conversando com Legion. Wade diz a ela que haverá um evento em que ela pode vê-lo. Esse evento é o funeral de Ron, mas lá ela descobre que Legion já prestou seus respeitos e partiu. Então, ela decide colocar uma flor no caixão do ex-imperador, pensando que ele ainda era o protagonista masculino da história, apesar de tudo. Nesse momento ela nota uma flor Orfélia, e depois de voltar para seu quarto, ela conclui que deve ter sido o último gesto de Ingrid para seu captor. Ela pensou que sua irmã criou um final único para si mesma,
e deve estar trabalhando duro através do caminho que escolheu, mesmo agora. Enquanto isso ela estava apenas reclamando de seu próprio destino, então decide que também fará o que for preciso para alcançar seu próprio final especial. Ela vai até a cozinha decidida, e propõe alugar um plano com o qual ele não concorda de jeito nenhum. Ela ofereceu a ele algo que ela mesma cozinhou, e ele acha que ela estava tentando suborná-la para levá-la até Legion. Mas ela diz que não, e que era apenas um gesto de desculpas por todo o tempo em que ela o incomodou antes. Antes, ela já tentou trocar a comida de Wade pela sua, e até mesmo se esconder e entrar furtivamente no quarto do Duque, mas falhou todas as vezes. Ela preparava comida para todos os que ela havia incomodado, e então, à medida que Lugar confia nela e come o prato, ela decide avançar para a próxima etapa de seu plano. Wade e Rio estão ajudando ela na cozinha, e quando Garter retorna de suas férias, e pergunta para quem eles estão cozinhando, já que o Duque estava recusando a comida de Luana, ela responde furiosa que não era para Legion. Luana estava cozinhando para todos no palácio, incluindo os cavaleiros e os criados que a ajudaram. Todos parecem felizes em provar a comida, e isso continua por vários dias, com ela preparando tudo o que costumava cozinhar para Legion. Ele nota o cheiro de comida pelo palácio, e pergunta a Henry o que está acontecendo. Ao tirar a mão do bolso, algumas tiras de carne seca caem. O cavaleiro lhe diz que Luana tem cozinhado para todos no palácio, e todos estão adorando. Legion está furioso. Enquanto isso, Luana acredita que seu plano deve começar a funcionar agora, e assim que ela pensa nisso, Legion se aproxima dela e pergunta o que ela está tramando agora. Luana sabe que os humanos são facilmente tentados pelos sentidos, e mesmo que não estejam inicialmente interessados, uma vez que vejam, sintam ou ouçam algo, não podem resistir, e era isso que ela planejava usar a seu favor. Além disso, ela sabia que Legion não gostava que ela cozinhasse para os outros, então ela estava certa de que ele viria até ela. Ela age como se não estivesse planejando nada, e diz que estava apenas cozinhando para as pessoas que ela gostava. Ele diz que ela não tinha pedido permissão a ele, mas ela responde que era uma bruxa, antes de ser sua prisioneira, e fará o que a faz feliz. Legion está furioso e diz que não está pedindo a ela para parar, mas sim ordenando. Luana simplesmente se recusa a obedecer, dizendo que não se importa, mesmo se ele aprender ou executar amanhã. Ela corta as cebolas com raiva, dizendo que deveria ter sido executado em seu reino. E agora que teve uma segunda chance de viver, não vai passar a vida com medo, e privada das coisas que gosta de fazer. Legion zomba, sem entender por que ela iria tão longe por comida. Luana responde que boa comida faz todos felizes, e ela quer trazer essa felicidade para todos ao seu redor. Mas ele não quer mais ouvir suas palavras, e começa a arrastá-la, dizendo que vai simplesmente desaparecer de sua vista, já que não conseguem concordar com as coisas. Mas Luana está furiosa agora e se revolta contra ele, dizendo que precisava explicar algumas coisas a ele antes de dizer que o amava. Quando Legion dá um sobressalto pelo que ela disse, ela percebe que arruinou seu plano, e depois de alguns momentos pensando no que dizer, ela decide ser honesta consigo mesma. Ela diz que teve a chance de cozinhar para muitas pessoas, mas, mesmo que tenham gostado, ela ainda se sentia vazia por dentro. Ela diz que o que gostaria de ver era a satisfação no rosto de Legion quando ele comesse sua comida, deixando ele ficar corado. Ele estende a mão para ela, mas ela lhe entrega um prato de comida, se recusando a falar com ele a menos que ele termine o prato primeiro. Legion se recusa, e Luana fica realmente chateada por ele não querer comer, mesmo depois dela ter dito todas essas coisas. Ela decide partir de vez, quando ele a para, e diz que ele não gostaria de nada mais do que comer sua comida. Mas ele também tem medo de que não pare por aí, e acabe ficando faminto por ela. Ele aprende na mesa, e Luana fica chocada ao saber que sua maldição piorou. A única pessoa que ela pode pensar que poderia fazer isso seria Gerard. O Duque pergunta como ela pode se apaixonar por alguém como ele, e se inclina em direção aos lábios dela, e ela tem medo de que ele vá devorá-la agora, mas ele não a machuca. Em vez disso, ele põe a cabeça no ombro dela e diz que não quer prejudicá-la depois de prometer mantê-la segura. Ele quer que ela deixe este lugar, ele lhe dará tudo o que ela precisa para viver uma vida confortável. Mas Luana se recusa a ouvir, e diz que ele também deve saber que seu estranho apetite é devido a uma maldição, então ela tem uma maneira de quebrá-la. Uma vez, um príncipe se transformou em uma fera, graças a uma maldição que o impediu de conhecer o amor. Mas quando ele percebeu o que sentia, voltou a ser humano. Ela lhe diz que seu ancestral foi amaldiçoado porque insultou a culinária carinhosa de uma criança, e ela acha que se ele fizer algo para remediar isso, poderia se libertar da maldição. Ela pede que ele cozinhe para que possa aprender como era, e Legion parece estar realmente considerando isso, o que não era o que Luana imaginava que seria a reação dele. Ele pergunta como ela sabe tanto sobre sua maldição, e ela se pergunta se deveria contar a ele que a bruxa que amaldiçoou seus ancestrais era sua mãe. Mas ele não insiste muito nessa pergunta, e diz que confia nela e fará o que ela disser. Mas ele tem uma condição, que ela chame ajuda caso ele perca o controle e a ataque. Ela chama Lugar e Henry,
que ficam chocados ao ver o Duque vestindo um avental e cozinhando. Luana começa a orientá-lo pelo processo, mas ele continua cometendo erros de principiante, um após o outro, até que 3 horas depois, a cozinha está uma bagunça. Ele diz que cozinhar era muito mais difícil do que imaginava, e agradece a ela por sempre trabalhar. Depois dele perceber o que ela tinha que fazer, Luana fica desconfortável no início, mas depois, diz que gosta de fazer as pessoas felizes com sua culinária, e também de comer. Legion percebe algo, e acha que deve tentar pensar na pessoa para quem está cozinhando. Ele tenta novamente, pensando em Luana usando corretamente a faca e mostrando sua paciência no fogão. Ele finalmente percebe que o objetivo da culinária não era apenas terminar o prato, mas pensar na pessoa que o comeria. Assim que Legion percebe isso, ele ouve uma voz e se vira, encontrando uma mulher flutuando atrás dele em um mundo de sonhos, perguntando por que ele demorou tanto para encontrar uma resposta tão simples. A mulher diz que é Helena, a ex-bruxa da gastronomia, que lançou a maldição sobre seus ancestrais. Ela entrou em sua consciência por um momento para retirar a maldição, mas ela brinca com Legion, dizendo que ia fazer mal a ele, e ele diz que ela se parece com Luana. Ela pergunta a ele se ele ainda não sabe que a bruxa que lançou a maldição era na verdade a mãe de Luana. Legion fica chocado ao ouvir isso, mas também aliviado ao saber que não foi Luana quem o amaldiçoou. Com isso, Helena sorri dizendo que fica feliz ele não era tão tolo quanto ela, para punir uma criança pelo erro dos pais. Em seguida, ela usa seu poder para remover a maldição, e antes de desaparecer, pede ao Duque que cuide bem de Luana. Legion fica atordoado que isso tinha acontecido, e quando Luana o acorda, ela pergunta se ele ficou tão comovido com o prato que ele criou. Então ela o elogia, dizendo que ele não cometeu erros e que a comida também tem um cheiro delicioso. Legion se pergunta se o que ele viu agora foi uma alucinação. Ele pede a Luana para experimentar, e ela adora, dizendo que ficou impressionada com ele. Ele cora enquanto se pergunta se é isso que se sentia ao cozinhar para alguém que ama. Ele acaricia suavemente as bochechas dela e pede um favor a ela, já que os corações dos dois estão batendo loucamente. O favor é chamar Gerard para o jantar, porque Legion queria falar sobre algo importante com ele. Luana escreveu uma carta, pedindo sua assistência imediata para fugir do palácio. O bruxo fica desapontado ao ver que foi enganado, e quer partir imediatamente, mas Legion o detém, lhe dizendo que se encontrou com Helena. Gerard ouve falar da maldição sendo retirada, e de seu encontro com a ex-bruxa, então ele pergunta se eles o chamaram aqui apenas para zombar dele, já que ele falhou. Mas, enquanto Luana fica tímida, Legion diz que queria se encontrar com ele para buscar sua aprovação antes de pedir a mão dela em casamento. Gerard fica chocado e sem palavras, mas Legion pede desculpas primeiro, por todas as atrocidades que seus ancestrais cometeram contra o povo dele. O bruxo continua chocado e ainda não consegue acreditar, enquanto Legion segura a mão de Luana e diz que, pelo bem do amor deles, está disposto a deixar de lado o orgulho e pedir perdão à família dela. Ele beija a mão dela, dizendo o quanto está apaixonado por ela. Luana cora, e quando Gerard pergunta se ela realmente está com o Duque não porque tem medo dele, mas porque é feliz com ele, ela responde: também estou apaixonada por Legion, e sou genuinamente feliz aqui todos os dias. Isso era tudo o que o bruxo precisava ouvir. Então ele se levanta, dizendo que isso era apenas uma trégua. Ele ainda não perdoou Legion e sua família, e ainda não confia nele, mas ele não tem a intenção de impedir que outra bruxa encontre a felicidade que escolheu para si mesma. Ao sair, Gerard deseja a Luana nada além de felicidade em seu futuro. E eventualmente, o dia chega, quando ela se casou com o homem que ama, e enquanto a cerimônia de corte de bolo está prestes a começar, ela percebe que a camada superior está faltando. Em choque, ela se vira para seu recém-casado marido, e encontra restos de bolo em seu rosto. Legion diz que só queria provar o bolo, mas ela segura o rosto dele, perguntando se ele não comeu o suficiente ontem. Ela diz que ele deve estar enjoado agora, mas Legion sorri enquanto segura a mão dela, dizendo que nunca se cansará disso. Ele diz que mesmo que ela derrubasse o prato antes de lhe dar, ele comerá com prazer, pois nunca se cansaria de algo que alguém que ele ama fez para ele de todo o coração. Legion se inclina em direção a Luana, e enquanto se beijam, eles estão prontos para começar uma vida cheia de amor e sabor.